Olá, está começando mais um Entre Sócios e no episódio de hoje vamos falar sobre a Zona Franca de Manaus, que é um regime especial criado para a Zona Norte ou para a região norte do Brasil, para tentar igualá-la às demais regiões do Brasil, justamente por causa da sua dificuldade de acesso. Aqui do meu lado tem minha sócia, Marcela Mendes, e meu grande amigo Ricardo Hubner, advogado, empresário e especialista em direito empresarial. Ricardo, por favor, se apresente para o público e nos conte, né, por que advocacia, a questão, a gente vai falar da Zona Franca, né, e tudo mais, e todos os seus benefícios que tem você vir para cá e abrir uma empresa na Zona Franca de Manaus. Bem, meu nome é Ricardo, sou advogado, atuo na área tributária especificamente há mais ou menos 10 anos, né? Comecei desde a época do meu estágio, já na área tributária, depois segui para a advocacia. Hoje tenho meu próprio escritório, né? Comecei a empreender, querendo ou não, apesar de eu assessorar muito empresas e empresários, no final das contas, eu também sou um empresário, afinal, eu tenho folha para pagar, tenho aluguel para administrar, boletos, energia, todas as coisas acabam caindo ali no meu colo. E, especificamente, a minha área principal de atuação dentro da assessoria empresarial é o direito tributário, né? Hoje, o meu escritório é composto por mais 2 sócios. Tem o Lucas Salama, que também é da área tributária. Inclusive, recentemente passou no mestrado lá no Michigan, está viajando aí na metade do ano e vai ficar aí um tempinho afastado. Ah, por isso que ele não pôde vir. Isso. Você disse que ele poderia ter vindo, né? Ele acabou que estava terminando de ajustar as últimas coisas, né, na casa dele, também do próprio trabalho, porque ele deve passar mais ou menos 1 ano e meio fora, trabalhando ainda, mas, claro, num regime um pouco mais leve durante esse primeiro tempo Sim. aí que ele está se situando lá. E também meu outro sócio, o Breno Sestaro, que é da área de licitações, a área empresarial. Pega ali tanto a parte civil quanto a parte licitatória, essas outras questões ali empresariais de uma forma mais abrangente, né? Bem, falando um pouco, né, da trajetória, até porque é uma coisa que eu gosto de falar. Acho que Faz todo parte mundo, do né? processo, né? Faz parte, né? Bem, eu comecei desde a faculdade, né? Desde trabalhando, na verdade, em carteira assinada na época, logo nos meus primeiros anos na faculdade, na área do faturamento de uma empresa. Então, eu já pegava ali a parte fiscal, claro, de uma forma muito ali superficial, mas já estava ali manuseando, né? Depois eu fui para o judiciário, num estágio no Tribunal de Justiça. Aprendi ali um pouquinho sobre tudo, né? Direito civil, direito empresarial. Trabalhei na controladoria do Tribunal de Justiça, então, que era um setor que trabalhava muito com auditoria administrativa interna. E depois disso, comecei um estágio no escritório jurídico para atuar na área tributária. E lá foi quando me deu um estalo. Caramba, é aqui que eu quero ficar. E parece um negócio meio de sangue, assim, porque até meu pai é contador, né? Meu pai é contador, olha. Isso. Nossa, não sabia dessa não. Exclusivo, hein? Meu pai é contador. Nunca trabalhou diretamente na contabilidade em si, Sim. direta, mas sim na parte de auditoria. Então, ele fazia parte de auditoria externa. Ele fez parte de algumas contabilidades lá no Rio Grande do Sul e no Nordeste. Até que uma das empresas que ele trabalhava gostou tanto do trabalho dele que chamou ele para ser diretor-geral da empresa. E daí ele acabou entrando na parte mais ali comercial, administrativa e financeira de uma empresa. Mas bem, então parece que é um negócio assim que vem, já era para ser. Me encontrei nessa área, comecei a advogar. Só que daí o que eu vi? Aí, sendo um pouco pensando em mim, eu comecei a captar clientes, buscar novos negócios e eu via, eu acabo pagando muito e deixando meus clientes num escritório, por que eu não assumo isso? Já tinha um caixa reservado, sempre fui um cara muito organizado financeiramente, já tinha um dinheiro para me manter ali se não desse certo durante alguns meses, meti a cara.
comecei a atuar como consultor jurídico tributário para vários escritórios jurídicos, que até hoje eu faço isso. Então, hoje existem alguns escritórios de advocacia da cidade que me contratam como um parceiro. Eu assino a peça com eles, atuo e escrevo as peças em conjunto e atuo na área tributária, porque a área tributária existe um déficit aqui no município, no estado, no Amazonas. A gente tem poucos profissionais bons nessa área. Então, eu, claro, tento me enquadrar dentro dos bons, tá? Com certeza. E daí, a gente eu acabo prestando, né, serviços para esses outros escritórios e hoje tem meu próprio escritório com esses outros 2 sócios, né? Consultor jurídico, interessante essa nomenclatura, eu ainda não tinha ouvido. Porque geralmente o estudante de direito ou quem está recém-formado já procura direto um estágio, mas para atuar já diretamente advogando, né? Porque assim, por que eu trato dessa forma? Porque a atuação tributária, ela tem várias vertentes. A gente tem o contencioso, propriamente dito, que são as ações judiciais. Então, é manusear instrumentos judiciais ali, mandado de segurança, ações declaratórias, para tentar garantir o direito do cliente, ou, eventualmente, uma defesa dos interesses do cliente, por exemplo, um embargo à execução, uma ação de defesa ali, chamada contencioso judicial. Daí nós temos o contencioso administrativo, que essa parte a gente até disputa ali com a contabilidade. A gente tem ali um nicho ali muito próximo com a atuação da própria contabilidade. Então, em algumas causas, a gente acaba atuando ali na parte, analisando a parte jurídica. Porque a contabilidade e o direito, eles estão muito próximos dentro da área tributária. Então, o contribuinte, ele pode... Inclusive, ele pessoalmente, como dono da empresa, assinar uma impugnação. Mas vale a pena a visão do contador, com certeza, para fins de instruir melhor ali a parte de material, de como funciona a contabilidade. Sim. E vale a pena a assessoria jurídica, nesse contencioso administrativo do advogado, para analisar a ocorrência do Instituto da Tributação, ou seja, daquele fato gerador. Sim. Analisar a norma, analisar, às vezes, o processo, porque muitas vezes a gente anula um processo administrativo por um vício. Por exemplo, se por acaso no auto de infração não tiver o número do artigo que fundamenta aquele auto de infração, ele é anulado. Então, a gente zera um auto de infração, eventualmente milionário, por conta de um erro do servidor público, Sim. que simplesmente não preencheu. Se o auditor não assinar o auto de infração, tiver um erro ali, pode ser uma causa de nulidade. Então, se não foi aberto o prazo adequado de defesa, se não houve a intimação, teve um caso, inclusive, recente, que eu atuei, que era justamente uma indústria grande que estava encerrando as operações aqui na Zona Franca, ela, durante a pandemia, teve vários problemas, e ela manteve apenas uma filial na região ali do Paraná. E ela encerrou a empresa regularmente. Quando foi emitida a notificação dentro de um processo administrativo fiscal, a notificação saiu para Matriz, que era o único estabelecimento que funcionava. Quando foram entregar a notificação, entregaram para o taxista. Eita! É uma cidade pequena, todo mundo se conhece. E os correios, eu acho que não funcionam direito naquela cidade. E simplesmente quem assina é um taxista, que não tem nenhuma relação com a empresa. Ou seja... Mas ele estava passando lá na frente e deram para ele o documento. Deram para ele, para segundo entregarem, né, para a empresa. Só que assim, não pode. Precisa ser recebido por um preposto. Pode ser Sim. até o porteiro, o agente de portaria da empresa, mas precisa ser recebida por um funcionário da empresa. E daí a gente conseguiu demonstrar ali dentro do processo que aquela pessoa nunca fez parte dos quadros da empresa. Então, a gente juntou lá os comprovantes do CAGED lá, em que demonstravam quem eram os funcionários daquela empresa, demonstrou que aquela pessoa era desconhecida, né? Claro, a gente não disse que era o taxista da cidade, ou que conhecia o cidadão. A gente simplesmente diz,
Não sei por quem foi recebido. Resultado, nós anulamos. Quando anulou esse processo, como era uma demanda de um débito muito antigo, porque isso já tinha sido passado mais de 12 anos entre o processo, assim, entre essa citação e a data atual, Sim. a gente conseguiu uma nulidade, uma anulação completa pela prescrição. Então, como não tinha mais prazo para refazer o auto de infração, caiu-se por terra aquela cobrança e zerou-se a cobrança. Então, ótimo, conseguimos resolver o problema do cliente por uma questão eminentemente processual. Então, a gente tem essa outra vertente da advocacia. E a última vertente é a vertente da consultoria. O que acontece? A gente vive hoje num pandemônio tributário aqui no Brasil. É um negócio de louco. A gente tem muitas normas, muitas regras, muitas coisas que tornam ali o sistema extremamente complexo. Todo dia muda uma regra. E é natural ter dúvida. Eu tenho dúvida. Sim. Mas eu sou pago, né? Pra tentar dizer, olha, eu acho que é isso aqui. Não, claro, fundamentado a gente apresenta, mostra justamente, e às vezes até diz, olha, a justiça diz isso, a Receita Federal diz aquilo, a doutrina, os livros de direito ou de contabilidade dizem isso, e mostra, nós temos essas 3 visões. O risco de você adotar essa é tanto, o risco de adotar essa é tanto, o risco de adotar essa é tanto. As vantagens são essas, essas e essas. Então, a gente demonstra ali de forma mais objetiva possível as possibilidades e riscos, e daí a empresa se reúne, senta e decide, eu quero adotar tal postura. Porque, assim, não existe necessariamente, às vezes, uma resposta 100% certa. Sim. O importante como empresário é você tomar uma decisão consciente. Por exemplo, falando aqui de uma situação jurídica, eminentemente de risco. Se você vai atrasar um tributo, qual tributo você escolhe atrasar? Imposto de renda, ICMS ou verbas previdenciárias, como, por exemplo, FGTS? O que vocês acham? Com certeza, previdenciárias não. É. Em hipótese alguma. Esse aí é o que tá no topo, para não atrasar. E RPJ depois parcela em trocentas vezes. Isso. Pois é, porque hoje você não recolher a verba trabalhista do FGTS pode ser configurado como uma apropriação indébita, porque você reteve ali do contribuinte, na verdade, verbas previdenciárias em geral, você reteve do contribuinte, do trabalhador, e não repassou para o fisco. Então, você fez um crime chamado apropriação indébita. Sim. Hoje, o STJ tem um entendimento, inclusive muito dúbio, muito questionável, tá? Que estabelece que o ICMS, por ser um tributo indireto, ou seja, que no final das contas quem paga é o consumidor final, ele também se enquadra na mesma noção de apropriação indébita. Então, hoje, pelo menos, né, a gente fala que o ICMS também não é a melhor opção. Tu só pode pagar 2 desses 3. Paga, então, primeiro, previdenciário, segundo, ICMS. Por último, IR. Porque, assim, cada mês é um mês, a gente está na batalha, o empresário, eventualmente faltou o dinheiro para pagar. Isso é uma escolha consciente. Ele sabe que ele precisa pagar, ele vai precisar dar um jeito ali, mas eventualmente não deu. O que a gente faz? Essa é uma noção de risco, de escolha consciente como empresário. Tanto pelo fisco quanto pela visão do funcionário, né? Porque antigamente o funcionário ele não tinha tanto acesso como ele tem hoje. Como está tudo muito tecnológico, então hoje ele abre o aplicativo do FGTS da Carteira de Trabalho Digital e tá tudo lá. E quando não tá, ele já te notifica. Olha, não tá. O meu FGTS desse mês não caiu, o meu INSS não tá constando. Então já é um risco maior para a empresa também, falando já da parte trabalhista, né? Sim, inclusive o não recolhimento do FGTS é uma das causas de rescisão indireta automática. Então a gente está falando de um risco trabalhista muito significativo. Sim. Por isso que é uma escolha consciente. Você analisa a situação e escolhe.
O melhor dos mundos era poder pagar tudo. Né? Claro, Exatamente. a gente luta por isso, né? Sim. Até porque, querendo ou não, o IRPJ que você vai atrasar vai ter juros e multa. Tudo bem que de vez em quando não, quase sempre tem um refis e você consegue isentar uma parte dessas multas e juros. Mas o ideal seria pagar tudo e não ter que pagar essas multas e juros, porque isso é perda. No final do dia é perda para a empresa. Sim. E hoje a procuradoria ela está muito ágil, então logo o débito é inscrito em dívida ativa, tem acréscimo dos encargos, fora a certidão. Então, se você trabalha com licitação, trabalha com poder público, você não pode ficar, né? Tanto que muitas vezes até alguns clientes meus dizem assim, Ricardo, eu até queria discutir essa matéria, mas eu não posso. Tipo, a gente olha ali, tem uma possibilidade de discussão, mas ele diz, não, prefiro parcelar, fazer uma confissão de dívida do que discutir. Sim. Dá para recuperar depois? Dá, eventualmente, né? Dependendo da matéria, é possível recuperar ainda. Mas alguns temas a gente não consegue recuperar depois do parcelamento. Mas, novamente, é uma escolha consciente. Ele sabe que ele prefere a certidão do que o direito real que ele tem. Porque, infelizmente, é a regra do mercado, né? Ele precisa daquilo.